Assim, uma analogia muito boa. Então ele usou esse poder de fala para gritar através da música as coisas que lhe incomodavam. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa semana eu tava escutando bastante Black Crowes e aí eu fui olhar os comentários e o Bruno tinha pedido pra gente traduzir Remedy. Então vamos falar um pouco dessa banda, né? O Guns ali trouxe no final dos anos 80 a revitalização do rock mais raiz, né? Encerrando um pouco aquele hard rock mais colorido, mais comercial. E aí o Black Crowes revitalizou esse rock sulista, meio Skinner, assim, né? Então é interessante ver que a gente tem movimentos, né? Aqui em 92 o grunge já estava iniciando, né? Ia culminar em 95 com a sua potência e explosão e mudar o mundo da música. Mas a gente vê que tem vertentes, né? E eu acho que é isso que também é muito interessante nos anos 90, como tiveram várias vertentes que conseguiram se sustentar. A gente tinha, assim, o grunge no mainstream mundial, mas a gente tinha bandas como Guns, né? Aqui, esse álbum foi lançado em 92, né? Quando eles lançaram Remedy, mas em 92 a gente não sabia que o Guns já estava no final da sua trajetória, né? Eles ainda estavam fazendo a turnê do Use Your Illusion, então eles estavam dominando o mundo, mas o fim da banda, né? Nos bastidores já estava anunciado. E a gente tem essa vertente, né? Essa veia de ouro que era o Black Crowes resgatando esse rock sulista, assim, né? Essa ideia de uma raiz muito mais pura do country rock do que o Guns até mesmo fazia, né? O Guns flertava com algumas coisas, mas o Black Crowes fincou o pé no estilo, fincou os dois pés no estilo, né? Então eles mantiveram aí essa tradição e é um som genial, né? Então é muito bom, assim, ver que existiam essas possibilidades, né? Então a gente tinha o mainstream, mas isso não quer dizer que ele tirava lugar das bandas, né? Eu acho que os anos 80 chegaram ao fim porque já estava esgotado aquele tipo de som que eles estavam fornecendo. E a gente vê que bandas ali que trouxeram uma proposta diferente, que retomava raízes mais puras do rock, conseguiram se manter, né? Então eu agradeço ao Bruno e vamos traduzir a música de hoje, que é Remedy. Como sempre, a gente começa pelo nome da música e o Remedy é o remédio, né? A ideia de algo que cura a ideia de uma substância, né? E aí a própria capa do single é o cara com uma colher, assim, tentando dar pra pessoa, né? Só que a colher também pode ser aquecida e entrar em substâncias mais pesadas, né? Então a gente tem aí essas conotações, né, do blues rock, né, do rock and roll, que sempre permearam o estilo e a gente, né, as bandas utilizam esses artefatos porque eles fazem sentido e funcionam muito bem para as músicas, né? Para fazer um bom rock and roll, para fazer um bom rock sulista, para fazer um bom blues rock, tu não precisa ser, né, um erudito, né? Tu não precisa ser muito complexo para fazer um som de qualidade. E a letra também não precisa ser pura poesia para ressonar com as pessoas, né? No verso 1 ele diz: Baby, baby, why can't you sit still? Who killed that bird out on your windowsill? Então, bebê, né? Querida, por que você não consegue ficar parada, né? Então a ideia também, talvez a pessoa esteja nervosa, esteja ansiosa, ou talvez tenha parado de usar a substância, né? E aí tá sentindo aí uma síndrome da falta, né? E ele diz: Who killed that bird out on your windowsill? Né? Quem é que matou aquele pássaro que estava na sua janela, né? O windowsill é o paradouro ali, né? O parapeito da janela, né? Mas a ideia de que o pássaro que estava na janela tu tá do lado de dentro, o pássaro tá de fora, né? O pássaro geralmente representa a liberdade, né? Então alguém matou o pássaro que estava livre enquanto tu tá preso dentro de casa, né? Então eles deram uma entrevista, né, falando que essa música aí era sobre a guerra contra as drogas, né, contra as substâncias, e eles eram contra, porque eles acreditavam que as pessoas deveriam ser livres, né? Pela temática do rock and roll eu concordo, né? Alguém que estuda e trabalha com, né, e pretende trabalhar com ajudar a saúde mental das pessoas, cara, as substâncias fazem muito mal, né? A gente tem toda essa romantização, principalmente por parte do rock and roll, de que a substância vai te deixar mais criativo. Por sinal, eu falei nisso no vídeo da segunda, mas isso é uma ideia muito errada, cara. E a substância e a longo prazo, não importa qual a substância, ela faz mal e ela vai cobrar um preço, né? Ela não vai te dar o alívio que tu tá precisando ou que tu acha que tu ganha com ela sem cobrar algo em troca, né? Então aqui esse cara falava muito em alquimia, tu não consegue uma coisa sem perder outra, e a substância tem esse papel. Os roqueiros romantizam demais isso, mas ela cobra um preço. Are you the reason that it broke its back? Tell me, did I see you, baby? Laugh about that. Então, será que você é a razão que ele quebrou as suas costas, né?
que ele foi, né? O quebrar as costas é a ideia de não aguentar o peso, né? Tell me, did I see you, baby, laugh about that, né? Será que eu vi você, querida, rindo disso, né? Então, né? Talvez alguém se quebrou no caminho e essa pessoa riu, mas ela não percebia que ela também poderia se quebrar nesse percurso, né? Interessante. If I come on like a dream, will you let me show you what I mean? Will you let me come on inside? Will you let it glide? Né? Então, se eu vier como um sonho, né? Então essa ideia de uma coisa meio metafórica, psíquica, né? Talvez não real, né? Will you let me show you what I mean? Né? Será que você vai me deixar te mostrar qual é a minha intenção, né? Ou qual é o significado que eu tenho para isso? Será que você vai me deixar entrar, né? Mas aí ele usa o come on inside, né? Que é a ideia de, né? Ejacular dentro da pessoa, né? E aí também pode ser, né? Se a gente esticar muito a tradução, pode ser uma ejaculação de ideias, né? A ideia de explodir a mente da pessoa com ideias, né, originais ou inovadoras, né? Will you let it glide? Né? Será que você vai deixar isso pairar, né? O glide é o deslizar, mas é o flutuar, né? Então aí, a pessoa num estado de elevação, né? Can I have some remedy, né? E aqui esse refrão é demais, né? Com aquela voz feminina ali, sempre combina muito bem, né? Então, será que eu posso ter algum remédio, né? A ideia é de uma cura também, né? Remédio pode ser cura, né? All I want is remedy, né? Então, remedy for me, please, né? For all the things I need, né? Então, um remédio ou uma cura para mim por todas as coisas que eu preciso. If I had some remedy, I would take enough to please me, né? Então, se eu tivesse alguma cura ou algum remédio, eu tomaria o suficiente para me dar prazer, para me satisfazer, né? Então tá aqui, né? Só que o que acontece é que eles nunca param na satisfação, né? Tu sempre acaba aumentando a dose, né? Já que eu falei de Guns, né? Eu costumava fazer um pouquinho, né? Mas o pouquinho virou mais, né? I used to do a little, but a little wasn't doing, so a little got more and more, né? Então, eu costumava fazer um pouco, mas aquele pouco não era o suficiente, então o pouco virou um pouco mais, né? Aqui é totalmente o caminho da substância, né? Então ele achou que tinha controle até que ele não tinha mais, né? Baby, baby, why'd you dye your hair? Why you always keeping with your mother's there, né? Então, bebê, querida, por que você pinta o seu cabelo? Porque você sempre está aí, né? Keeping with your mother's there. Porque você está sempre aí andando junto com os desafios da sua mãe, né? So, baby, why, who's who? Who, babe? I know you too. Tell me, did the other children scold on you? Né? Então, assim, your mother's there, né? Os desafios da sua mãe, né? Então, essa ideia de provavelmente uma adolescente rebelde, aí, né? A mãe estava aí, né? Talvez uma mãe que também não era muito protetora, né? Não era muito boa, né? Porque ela estava sempre aí. O dare é o desafio, né? A pessoa que está sempre contestando, está sempre, né, querendo que pôr a outra pessoa em prova, né? Então, provavelmente, né, uma mãe muito crítica pode ser, né? Então, por que você está sempre aí, né, caindo nas críticas da sua mãe, né? E aí a ideia de pintar o cabelo é para se rebelar contra essas críticas ou contra essa família, ou talvez aí uma mãe que prendia muito, né? E isso aí é um básico da psicologia, né? Famílias que repreendem demais, né? Famílias muito repressoras, que têm muitas regras, que controlam demais, eles acabam criando filhos com muita rebeldia, né? Então essa rebeldia ou essa falta de descarga de energia saudável acaba criando rebeldes e muitas vezes acabam caindo em substâncias, né? Então pintar o cabelo aqui é uma metáfora para isso, né? Se rebelar contra o sistema familiar, né? So baby, why? Who's who? Who, babe? I know you too. Então, querida, por quê? Quem é quem? Quem é querida? Eu conheço você também, né? Então, a ideia é de que ele se reconhece na rebeldia dela, né? Tell me, did the other children scold on you? Né? Então, me diga aí, será que as outras crianças, né, foram duras com você, né? O scold é a ideia de, né, apontar o dedo, tirar sarro, assim, né? Mas não é bullying, né? O scold é a ideia de cima para baixo, assim, né? Alguém te repreender, isso é o scold, né? Mas também é uma outra forma de falar bullying, né? Talvez ali em 92 a gente não tinha essa palavra tão marcada quanto a gente usa hoje, né? Mas o significado é o mesmo, né? Então essa aí provavelmente ela sofreu em casa, sofreu na escola, acabou se rebelando, né? If I come like a dream, let me come inside, can I have some remedy? E aí ele termina a música, né, dizendo I need a remedy for what is ailing me, assim, né? Então eu preciso de uma cura, um remédio para aquilo que está me atormentando, né, que está me adoecendo. Será que você não vê? Eu preciso de um remédio para o que está me atormentando. If only had a remedy. Se apenas eu tivesse um remédio, eu iria encontrar, né? Então é interessante, né? Se eu tivesse o remédio ou a cura, eu iria encontrar, né? Tu usa a substância para tentar achar uma solução que tu não tem, né? E que provavelmente a substância vai te causar mais problemas do que soluções, né? I really want it, né? Então eu realmente quero, né? Eu encontraria, eu realmente quero.
I really wanna tell you all about it. I wanna scream it, né? Então, I'll take enough to please me, né? Então, eu quero te contar sobre isso. Eu iria gritar. Eu vou tomar, né, o suficiente para me agradar, para sentir prazer, para ficar satisfeito, né, o que não vai acontecer. I feel I just wanna shout about it, né? Então eu sinto que eu quero gritar sobre isso, né? Então aqui também, né, como ele fala ali que é sobre a guerra nas substâncias, né? Ele usa a música, porque os Black Crowes já tinham bastante fama, né? É que o Black Crowes foi um eu não sei quantos anos a banda ficou trabalhando antes de atingir a fama, mas parece que quando eles vieram foi uma fama estrondosa, assim, né? Porque não tinha ninguém naquela outra época fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Então, quando eles entraram na cena, eles entraram com os dois pés na porta, né? Entraram chutando com tudo, assim. E eles foram a nova face do movimento de rock blues sulista dos anos 90, né? O Black Crowes, totalmente associado a esse movimento, assim, esse resgate do Skinner, né? Dos anos 70. Assim, é perfeito, assim, uma analogia muito boa. Então, ele usou esse poder de fala para gritar através da música as coisas que lhe incomodavam. E assim termina Remedy. Obrigado ao Bruno por pedir essa música. Coincidentemente, eu estava escutando bastante Black Crowes, banda excelente que resgatou o rock sulista pro mainstream dos anos 90. Então a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Soar From English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.